A paz do Senhor, professores do AD Kids Itajaí. Nós estamos aqui para aprender sobre a primeira aula do módulo Incríveis. Eu trouxe algumas sugestões de como vocês vão estar apresentando esse tema para as crianças de uma forma bem lúdica e com materiais que vocês conseguem em casa. Então, na primeira parte da apostila, nós vamos estar ministrando hoje sobre a aula para os menores, que é a parte da ministração que vocês vão poder usar para os maiores também, porque é de uma forma mais simplificada para as crianças entenderem. Então, na primeira aula, vai focar bastante nos heróis. Então, a gente trouxe aqui alguns heróis, né? Brinquedo que vocês podem conseguir em casa, ou até mesmo vocês podem imprimir as imagens e colocar na parede. Então, vocês podem colocar um pedaço da perna do Homem-Aranha, um pedaço da cabeça do Flash. Eles podem estar desconstruídos na parede para as crianças tentarem adivinhar o que é esses super-heróis. Mas hoje eu trouxe os super-heróis de bonecos para vocês estarem olhando. Então, como que vocês vão abordar primeiramente esse tema para as crianças? Então, vocês vão perguntar, claro, de uma forma muito lúdica, né? Quem são esses heróis que eu trouxe aqui? Vocês sabem o que eles fazem? Qual o superpoder que eles têm? Então, você pode deixar as crianças falarem quais elas conhecem, quais elas não conhecem, qual o poder que cada um tem, e deixarem eles enfatizarem bastante quais são os superpoderes desses heróis. A partir do momento que eles falarem e expressarem quais eles gostam mais, vocês vão estar apresentando um outro herói. Aí eu trouxe aqui, bem simplificado, um material que vocês podem fazer em casa. Aqui é a metade de uma cruz. Então, coisa que eu fiz aqui rapidinho, ó, eu pintei com giz de cera e cortei a folha ao meio. Então, vocês vão estar apresentando isso para as crianças e vão estar falando, quem é esse super-herói aqui? Aí eles vão pensar, super-herói? Será que tem um super-herói nessa folha? Né? E vocês vão falar que o super-herói que está aqui é o maior super-herói de todos. Então, enfatizem bastante isso para as crianças, que Jesus, ele é o maior super-herói. Então, nessa introdução, vocês vão estar falando que aqui nessa folha está o maior super-herói. Vocês podem finalizar mostrando o super-herói no final da ministração, ou vocês podem estar já falando para eles agora quem é esse super-herói. Então, eu prefiro já falar agora para as crianças entenderem o contexto, né? Então, crianças, eu trouxe aqui, ó, o maior super-herói. Então, agora eles vão falar, prof, é Jesus, né? A cruz. Então, aqui acho que dá para ver bem, ó. A cruz. Então, aí vocês vão falar que hoje nós vamos aprender sobre o milagre do maior super-herói, né? Porque ele, além de fazer os milagres de todos os superpoderes que ele tem, né, ele ainda opera milagres até hoje, e é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre o milagre do cego de nascença. Então, vocês podem trazer algum material aqui que foi o que a Vanessa disponibilizou. E esse aqui, vocês vão estar podendo mostrar para as crianças como exemplificar, né, a cura do cego de nascença. Então, aqui está através de um teatro, mas vocês podem fazer com os próprios bonecos, vocês podem estar contando a história também. Aline, eu não tenho como imprimir, não tenho como fazer, vocês podem estar usando aquela famosa colher de pau que a gente usa, podem estar usando outros recursos também, tá? Mas esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, aqui vocês podem enfatizar bastante na história de que eles tentaram, né, as pessoas tentaram indagar o porquê que esse homem tinha nascido cego e tentaram apresentar para Jesus como se fosse consequência do pecado dele, né? Que aquilo ali era como se ele tivesse pecado muito e aquilo ali era uma consequência de tudo que ele tinha feito errado, sendo que não. E Jesus, ele falou que, na verdade, aquilo ali era algo que ele nasceu assim. Então, nem sempre tudo que a gente faz é a consequência de algum pecado ou de algo assim. Às vezes é um processo que a gente precisa passar. Então, vocês vão exemplificar isso para as crianças falando do cego de nascença. Então, daí vocês podem explicar o milagre, como foi feito, que Jesus colocou areia no olho dele, que ele foi curado. Então, vocês podem trazer isso de várias formas lúdicas, né? Pode trazer areia para a sala, né? Claro que se não for muita bagunça, mas, né? Vocês podem trazer areia, podem trazer a água para a sala, ou até exemplificar falando assim, quando cai um pouquinho de pó no olho de vocês, não arde? Outra coisa que vocês podem fazer também é trazer vendas para as crianças e vendar realmente as crianças, né? Vendem as crianças na sala. Será que é legal a gente ficar cego assim? Pense, ele nasceu assim, então ele nunca enxergou nada do mundo. Então, será que ficar no escuro, né? Olhando o escuro, sem ver a cor das árvores, sem ver a cor da natureza, sem poder enxergar o pai e a mãe, será que é uma vida legal? Será que
ficar totalmente no escuro, a gente conseguiria depositar toda a nossa fé em Jesus? Então indaguem bastante, coloquem bastante situações assim para as crianças sobre isso, sobre realmente como o milagre ele pode mudar a nossa vida e ele pode afetar todas as áreas da nossa vida. Então, depois de fazer espadas ao ar, vocês vão estar lá pedindo para as crianças fazerem espada ao ar no versículo, vai ministrar e vai falar lá a parte que Jesus fez o milagre. Então, tem ali o primeiro, que é quando Jesus coloca areia no olho dele. E depois ele começa a enxergar. Então, esse é um material que vocês podem estar produzindo também. Ó, bem simples e muito visual para as crianças. Outro recurso que a gente tem aqui, ó, vocês podem estar virando assim. Então, aqui ele tá com a venda. Focando bem ali, será? Ó, então aqui ele tá cego, né? Aí uma forma de vocês mostrarem até para os menores, ó. Aqui, ó. Depois do milagre, ele passou a enxergar. Ó. Então, vocês podem contar assim de uma forma bem simples ou até mesmo usando os bonecos que a gente trouxe. Aqui eu tenho um boneco que ele tá sem perna, né? Porque ele levou um acidente aí com as crianças. Então, ele tá sem perna. Então, vocês podem exemplificar até com um boneco estragado que vocês tiverem em casa. Ah, não tá funcionando. Aí, vocês vão perguntar. Tá, crianças, mas quem é que pode ajudar a fazer o milagre? Daí, vocês vão perguntar, será que o Hulk, né, com a força toda que ele tem, ele conseguiria ajudar esse cego de nascença? Será que só a força dele seria suficiente para ajudar esse cego de nascença? Ou o Flash, qual que é o superpoder dele? Correr. Será que só correndo ele conseguiria ajudar esse cego de nascença? Então, vocês podem exemplificar bastante usando os poderes dos super-heróis, né? Aí vocês vão falar lá, o Pantera Negra, todos os heróis que vocês conhecem, que vocês tiverem disponibilidade, será que ele conseguiria? Ele lutava, ele acabava machucando as pessoas, mas será que ele conseguiria curar um cego? Né? O Homem-Aranha, o que o Homem-Aranha faz? Ele joga teia, ele pula os prédios, mas será que ele conseguiria curar um cego? Então isso, as crianças precisam ter muito convicto na cabeça deles essa questão de que os heróis, eles não vão fazer o milagre por completo, porque o milagre, ele precisa de um passo a passo. Então hoje nós vamos aprender o passo a passo para o milagre. Então a gente sempre vai lembrar que o maior super-herói é Jesus, né? Aquele bem simples. Ah, Aline, eu tenho o Jesus lá de EVA, eu tenho o Jesus de papelão. Traz lá o teu Jesus, né? Então aqui eu fiz de uma forma bem simples, porque a cruz, todo mundo sabe que a cruz lembra Jesus, então vocês vão lembrar, ele é o maior super-herói. Tá, Aline, aí lá bem no finalzinho da apostila dos maiores, tá falando sobre os 5 passos para cura. Então aqui eu trouxe um semáforo para exemplificar, daí você pode colocar o semáforo da oração. Então é uma coisa visual que as crianças elas conseguem identificar, né? O verde é sim, o amarelo mais ou menos e o vermelho não. Então, o que as crianças vão estar identificando aqui? Esses 5 passos para a cura. Porque se a gente falar assim, Jesus deixou 5 passos para a cura para a gente seguir, é muito complexo para as crianças. Então, façam de uma forma mais simplificada, usando um semáforo. Ou vocês podem usar outro recurso também que tiver na criatividade. Então, a parte da entrevista é conhecer, saber por que né, a pessoa está nessa situação do milagre. Vocês podem colocar a criança numa cadeira, né, deixar em forma de entrevista. Então, chama uma criança. Qual seria o milagre que você queria hoje na sua vida? Então, realmente saber o que essa pessoa precisa. Depois, vai falar sobre a oração. Então, vocês vão falar o quê? Que para receber o milagre, nós precisamos da oração. Então, não tem como a gente conseguir a resposta do milagre se a gente não acessar Jesus através da oração. Então, o primeiro que vocês vão falar é a parte vermelha do semáforo. Então, o que ela vai representar? Quando o milagre ainda não chegou. Então, vai falar sobre processo. Então, vocês vão explicar para a criança, quando está o sinal vermelho, significa que é o tempo de Deus, que o milagre ainda não chegou, que vocês ainda precisam continuar adorando, vocês precisam continuar buscando e não desistir do milagre de vocês. Aí, quando chega no amarelo, é um momento de atenção. Às vezes é aquele momento que Jesus já está preparando o milagre, mas em certos momentos a gente acaba deixando
Jesus de lado, a gente acaba trocando Jesus por outras coisas e esquecendo do verdadeiro poder que Jesus tem de operar milagre na nossa vida. Mas tudo isso leva um tempo. Então, nem sempre Jesus vai responder a nossa oração de imediato. Então, as crianças, elas não têm essa noção de tempo. Então, exemplifiquem para ela que não tem como passar o sinal vermelho. O carro não tem que ficar paradinho um atrás do outro, esperando o sinal abrir para poder avançar. Da mesma forma, é o milagre quando Jesus opera na nossa vida. Então, nós não podemos fazer com que Jesus faça o milagre na nossa hora. Então, nós temos que respeitar o processo, assim como um semáforo. Então, aqui é o processo esperando, né? Acho que aqui tá melhor. Aqui, oração, continua a oração. Em todo o processo vai ter oração e vai ter dedicação ao Senhor, até o milagre chegar. Então, chegou na parte verde é porque Jesus ele já operou o milagre, mas não é assim só operar o milagre. Ali tá falando nos 5 passos que a gente precisa voltar para dar a glória a quem merece a glória. Então, quando a gente recebe um milagre da parte do Senhor, passou o tempo, esperou, orou, se dedicou, Jesus operou o milagre. A gente precisa dar essa honra a Ele, porque foi Ele que operou o milagre. Então, a gente tem que contar o testemunho na igreja. E isso também estimula as crianças a falarem do amor de Jesus, a falarem, olha, Jesus fez isso na minha vida, Jesus trabalhou dessa forma. Então, estimulem as crianças a darem esse testemunho depois. Então, não é só receber o milagre, a gente precisa voltar, né? Tem passagens bíblicas que também exemplificam isso, né? Dos 9 discípulos, não é só abandonar Jesus, nós precisamos voltar e agradecer pelo que ele fez. Então, isso é dando testemunho na igreja, a gente precisa contar isso para os nossos amigos, na escola. Então, é isso que vocês vão passar para as crianças, que os 5 passos do milagre é como um semáforo de trânsito, né? Tem o tempo para cada coisa. E por último, vai falar sobre o novo nascimento. Então, esse é um convite que eu sempre uso nas ministrações e até mesmo na salinha, porque a gente não pode deixar de ministrar o novo nascimento. Então, lá vai falar muito sobre apresentar Jesus para a criança. Então, essa já é uma oportunidade de falar, você conhece? Se você não conhece esse Jesus que opera milagre, ele quer trabalhar na sua vida. Então, você vai fazer, né, todo aquele apelo, falar que Jesus, ele opera milagres, que ele cura, que ele restaura famílias, que ele pode atender o desejo do coração das crianças, né? E que o melhor de tudo, né, é a salvação que ele nos proporciona. Então, além de tudo isso, de ele estar com a gente todos os dias, ele ainda nos prometeu a vida eterna, ele ainda garantiu que nós teríamos aonde morar para sempre e perto dele. Então, daí vocês vão poder estar falando lá um convite, todo mundo gosta de ganhar um convite para ir numa festa de aniversário, mas será que todo mundo gostaria de um convite de Jesus? Então, você pode estar abrindo lá e falando que o convite veio de Jesus, e é um momento de vocês também estarem, né, falando para as crianças, quem quer aceitar Jesus? Porque às vezes tem um visitante de outra igreja, às vezes tem um amiguinho que vem junto. Então falar, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar esse maior super-herói de todos, né? Que tem poder para fazer tudo que os outros super-heróis não fazem. É Jesus. Então enfatizem bastante isso para as crianças, relatando que Jesus é o maior super-herói de todos. Na parte da declaração, vocês façam ali a espadas ao ar, né? No versículo em João 14:12, né? Aí vocês podem fazer através de papel, tem aquela rede da roupa, e também tem a declaração. Nesse módulo, ela ficou um pouco grande, então para os menores, talvez diminuir, fazer só a metade, né? Então ela musical, eu tinha visto para fazer ela musical, de forma musical, e daí a gente vai estar passando para vocês depois ela de uma maneira musical para vocês estarem fazendo com as crianças. Então esse é o nosso módulo 1. Então apresentem Jesus, falem dos heróis, mas enfatizem bastante que Jesus ele é o único super-herói de verdade que pode fazer todos os milagres que os outros super-heróis da Terra não têm poder para fazer. E para acessar esses milagres nós precisamos estar em oração.